Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Galera, quero trazer para vocês aqui na tela a Enjai. A Enjai aqui está numa tendência de alta bem forte, né? Vocês podem ver que ela já superou este topo aqui, o preço já está lá em 33 dólares. Ela já superou o topo de 25 dólares. Eu tracei aqui a Fibonacci para a gente poder fazer algumas análises, né? Neste momento aqui, eu quero desenhar com vocês o seguinte. Aqui, a gente teve um padrão concha, que a gente conseguiu, né, fazer essa movimentação aqui, uma espécie de concha aqui, que fez essa reversão, né? O preço perdeu aqui esse nível de preço lá em 6 dólares aproximadamente, fez um fundo lá nos 1 dólar e 20, 29 por aí, 1 dólar e 12 na realidade. E depois que ela fez esse fundo e fez um padrão concha aqui, ela conseguiu subir mais. Se a gente colocar mais para cá, ele fica mais desenhadinho, mas é basicamente este movimento de padrão concha aqui que foi feita a reversão de preço. Lateralizou bastante aqui nessa região, né? Lateralização entre topos e fundos, mas ainda assim ela começou a fazer a reversão de preço dela exatamente no rompimento da média 200 aqui no dia 25 de janeiro de 2023. Eu sempre trago aqui nas análises a média 200 como referência para a gente, né, se o ativo está buscando uma reversão para alta, uma reversão para baixo. E aqui a gente está fazendo um estudo da Enjai para tentar buscar alvos onde ela pode alcançar, já que ela rompeu o topo máximo dela. Tá? Então é o seguinte, aqui nessa região, o que eu fiz? Eu peguei o topo dela lá em cima, nos 25 dólares mais ou menos, vou ajustar 5% aqui para ficar retinho, tá ali naquela linha, aí, exatamente ali, e o fundo aqui embaixo. E nós temos as linhas de Fibonacci nessa região. Tivemos bastante negociação nessa zona, e aqui uma base de preço, né? Se um dia o preço voltar nessa região, a gente tem aqui como uma base de preço para ser um suporte. Mas esperamos que não chegue lá embaixo, né? Vamos lá. E é o seguinte, aqui nessa região, esse topo, nós não temos muita negociação, né? Essa região aqui a gente não tem muita referência de preço. A gente pode dar uma aproximada aqui para a gente poder tentar entender algumas coisas aqui, mas não tem tanta coisa assim. A gente teve aqui essa subida e depois a gente perdeu o preço aqui. Até teve um pivôzinho aqui, onde caracterizou, né, o topo, né? Só que fez um topo duplo aqui e o preço despencou de lá para cá. Perdeu o médio 200 aqui quando formou, no mês de maio mais ou menos, foi para baixo. Depois que ela perdeu em maio, aqui, ela se recuperou novamente aqui no mês de agosto. Fez aqui um outro topo nos 16 dólares, perdeu, foi lateralizando por cima da média 200. Depois que perdeu também aqui no mês de dezembro de 2021. Ela foi descendo, de lá para cá só foi queda. Desde que ela rompeu aqui, ó, a média 200 em janeiro, até hoje ela está fazendo aproximadamente 1.589% de valorização. E o que a gente faz agora, já que não tem uma referência de negociações de preço aqui para a gente poder chegar lá em cima, né? Nesta região aqui, onde a gente poderia ter base de preço, níveis de resistência, suporte, para poder trabalhar aqui possibilidade de fazer operações. A gente pega aqui a linha de Fibonacci, traça aqui o topo com fundo, a gente tem sombras da Fibonacci aqui para cima, né? São 1, 2, 3 e 4. Que a gente tem aqui a 1.618, 2.618, 3.618 e 4.236. São direções em que o preço pode alcançar desde que ele rompa, né, o topo anterior. E aí é o seguinte, se a gente trouxer um zoom maior para cá, o que a gente está vendo? Ela está muito esticada, muito esticada. E aí muita gente pensa nesses momentos fazer o quê? Vou vender porque ela já esticou demais, já passou o topo anterior, né, lá de trás. Então vou fazer um short porque aqui o ativo vai cair e vai corrigir. Muita gente pensou nisso aqui, muita gente pensou nisso aqui, muita gente pensou nisso aqui. Tem muita gente pensando nisso aqui agora e o que acontece? O preço não para de subir. A gente está vendo que o preço está subindo cada vez mais. Se a gente trouxer no tempo gráfico de 4 horas, o que eu trouxe aqui para a gente ver? Dois pontos muito importantes que a gente tem aqui, que tem que observar para nos dar possibilidades de buscar, talvez, um surf nessa movimentação aqui da Enjai. O que está acontecendo? Nós tivemos aqui essa direção quando a gente, né, superou a linha de Fibonacci. Vocês podem ver que no tempo gráfico de 4 horas o preço fez um topo aqui em 11 de novembro. Ele tocou novamente nessa direção da Fibonacci no dia 15. Aqui novamente no dia 1º de dezembro.
e aqui fez um rompimento no dia 7 de dezembro. De lá para cá, depois que rompeu, fez aqui um fundo de novo. Então aqui eu caracterizo este topo aqui como um topo para a gente usar como direção. Depois eu peguei aqui este outro topo aqui também para a gente fazer uma linha de tendência de alta, e aqui também uma linha de tendência de alta onde eu tracei este canal. Este canal está me dando o que? Topos, né? Eu vou até desenhar aqui para ficar mais simples a gente entender. Ó. A gente tem um topo, aí a gente tem este fundo. Deixa eu só trocar a cor para ficar melhor. Vou botar amarelo e mais grossa um pouquinho para vocês visualizarem melhor aí, tá, galera? Então é o seguinte, a gente tem aqui, ó, este topo, depois a gente tem este fundo. Nós tivemos este topo aqui nessa direção, aí este fundo para cá, topo para cá de novo, fundo para cá, topo de novo nessa direção, e a gente pode, né, fazer talvez um fundo para cá ou talvez romper direto para cá. A gente não sabe qual caminho vai seguir, mas a gente pode encontrar bases de preço para poder fazer operações, né? O que eu estou vendo aqui também que é a segunda coisa. Primeiro, a média 200 está abaixo da média 100. Isso é muito importante porque quando a média 200 está por baixo das médias menores, significa que o preço está sendo empurrado para cima por mais tempo. Né? Quando perde a média 200, a gente tende a perder mais valor do ativo. A gente tem a média 8 e a 21 negociando muito próximas uma da outra, e toda vez que elas se afastam um pouco, como aqui, ó, elas estavam conectadas, depois elas se afastaram aqui e se conectou novamente. Elas se afastaram nessa região, ela não seguiu viagem aqui, não superou este topo anterior aqui, mas não deu continuidade. Vocês podem ver que se a gente traçar aqui uma linha, se a gente colocar aqui neste topo, a gente ainda não superou este topo anterior. Então, estamos aqui tentando romper. Se a gente romper este topo aqui e a gente fizer mais uma lateralização neste canal, a gente forma mais um topo e buscar um fundo ascendente. Então, a gente tem fundo, topo, fundo, e pode buscar um topo aqui ou pode fazer um fundo mais nessa região. Quando é que a gente pode pensar em novas compras? É quando a gente tiver toque nas médias. Aqui a gente está muito longe da média 100 e 200 no tempo gráfico de 4 horas. Se a gente jogar no tempo gráfico de 1 hora, a gente ainda continua com a média 200 e a média 100 apontadas para cima. Nós temos aqui a 8 e a 21 fazendo surf para cima também. Então, na movimentação que a gente tem neste momento, a gente pode ver o ativo fazer este movimento aqui dentro deste canal, tá? Ele pode fazer este movimento dentro deste canal aqui, que inclusive até aqui já está dando 22 de dezembro, até que ele de fato consiga superar esta linha, que é a primeira linha de Fibonacci, que é a sombra lá em 44 dólares, e pode também fazer um movimento diferente, um pouco diferente, mas ainda assim numa tendência de alta. Ele pode lateralizar aqui por mais tempo, para que essa lateralização consolide mais o preço e essas médias elas façam isso aqui, ó. Elas façam curvas nessa direção aqui, ó. Até que a gente tenha aqui de novo uma conexão das médias, e se a gente tiver uma conexão das médias com elas apontadas para cima ainda, virando o preço para cima, a gente pode ter uma nova pernada de alta para cá, tá bom? Agora, se quando chegar nesta região, as médias, ao invés de começarem a se apontar para cima, elas começarem a fazer isso daqui, ó, começarem a cruzar para baixo, nós podemos ver o ativo buscar esta base de preço, que era o topo anterior, e também esta base de preço, que é uma linha de Fibonacci, que o preço pode buscar. Por que a gente pode vir nessa região? Essa é uma zona onde a gente tem muita liquidez. Aqui vocês podem ver que tem muita zona de compra. Se a gente voltar aqui no diário, a gente pode observar que naquela região também nós temos muitas zonas. Aqui tem muitas zonas de negociação. Então, as médias tendem a trazer o preço para lugares onde o preço foi mais negociado. Então, isso pode acontecer. Então, essa é a minha visão para a NDI nos próximos movimentos que ela tem para fazer. Eu vou buscar bases de preço em recuos, né, quando ela fizer correções para poder fazer novas entradas. E já fiz uma entrada nela lá atrás, nessa região, consegui pegar um pouquinho da entrada daqui do surf dela, mas eu saí antes, eu não estava olhando para a NDI muito com esta visão de que ela poderia alcançar alvos mais altos, como aqui em cima, nesta região
de preço, né, de 44, 76 e talvez mais alto buscar lá os 108 e talvez os 120 dólares. Então aqui é uma região que a gente tem que ficar de olho, base de preço em cima das médias, médias todas apontadas para cima, está surfando dentro de um canal e aqui a gente pode encontrar boas bases de preço para poder fazer entradas. Ficar de olho neste rompimento aqui que está tentando romper o topo anterior na direção ali dos 33 dólares. Uma vez que a gente rompeu o topo anterior, a gente pode buscar alvos mais altos. Podem ver que a gente tinha esse topo aqui, ó, nessa região. O preço subiu, rompeu, fez um topo. Ele lateralizou, fez este topo mais alto, lateralizou, fez este topo mais alto, mas não continuou, está tentando fazer. Então ele pode fazer um topo mais alto, pode lateralizar e fazer esse movimento por vários dias, por várias semanas e até por mês, até que ele consiga alcançar topos mais altos. Nós estamos perto do bull run, né? O Bitcoin está muito próximo do halving. Muitos ativos estão subindo muito com essa reversão do Bitcoin agora, nessa correção e lateralização do Bitcoin. Nós podemos ver aqui que no Bitcoin, a gente, por mais que tenha aqui movimentações, né, embaixo, aqui em cima, o Bitcoin está fazendo aqui um certo caixote, né? Se a gente colocar o preço nessa região, a gente está dentro de um caixote e este caixote aqui está dando movimentações interessantes quando ele começa a fazer lateralizações como aqui, ó. Aqui ele está meio que fazendo lateralizações dentro desse caixote. Isso faz com que as altcoins ganhem mais preços, principalmente porque a dominância do Bitcoin, olha só aqui, a dominância do Bitcoin vem caindo, né? Ela não está mais lá em cima nos 50, ela chegou a bater 55, mais de 55% em relação às altcoins. Nós perdemos a média 200 aqui nessa região, perdemos a média 100 também. O preço está sendo empurrado para baixo, o preço do Bitcoin, quer dizer, a dominância do Bitcoin está sendo empurrada para baixo, e a gente pode buscar a dominância do Bitcoin nessa região aqui, ó, principalmente porque aqui era o fundo anterior, este fundo anterior deste movimento, tá? O fundo anterior deste movimento. Então, este fundo aqui está lá mais ou menos 51%. Enquanto a dominância do Bitcoin estiver caindo, a gente vai ver algumas altcoins explodindo e ver algumas altcoins sofrendo pressão de venda, com muita pressão de venda, velas vermelhas, lateralização e ficando bem difíceis de operar, tá bom? Então, esta movimentação do Bitcoin descendo daqui onde ela está, mais para cá, fazendo movimentações de queda, até buscar isso aqui embaixo, uns 50%, buscar este fundo aqui, para depois, talvez, ele conseguir subir de novo, né, essa dominância ganhar mais força, a gente pode ver muitas explosões nas altcoins, enquanto isso a NDI pode continuar subindo. Beleza, galera? Essa é a minha contribuição de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha trazido para vocês aqui algum tipo de luz sobre a NDI. Tá? E vamos acompanhar. Deixa aqui para mim nos comentários se vocês estão operando nela, se vocês já fizeram trades nela, se já compraram para hold. Muita gente comprou lá embaixo, né, nos 10 dólares, 12 dólares e está fazendo uma grana bem legal. E é isso. Se você tiver interesse de participar da nossa comunidade lá do Telegram para poder conversar com a gente, operar junto conosco, pegar dicas também, orientações de trade, faça parte da nossa comunidade. Tem um link aqui na descrição e lá você vai ficar sabendo sobre também o nosso canal de operações, onde a gente desenvolve muito mais detalhados as operações e que tem nos ajudado bastante a estudar mais, crescer mais e fazer bons trades, beleza? Até a próxima. Falou, tchau, tchau.